A Débora aqui está perguntando sobre rebordo caracterizado, né? Como faz? Então, assim, se você fizer a caracterização só na vestibular, ali, né, na contramufla, na muralha de silicone, quando você prensa, vai ficar aquela linha do fundo de vestíbulo incolor. Para você conseguir que ela fique caracterizada também e não fique aquela bordinha incolor, você tem que caracterizar o modelo. Então, o fundo de vestíbulo você tem que caracterizar dos dois lados. Então, eu fiz a caracterização na vestibular da mufla, na muralha, e vou fazer também no fundo de vestíbulo com a mesma cor, né? Para não ficar aquela também, não adianta nada eu colocar uma cor só de rosa e não for a mesma cor que eu usei na vestibular, vai ficar estranho também, não vai ficar legal. Feito isso, eu prenso com plástico, tá? Prenso com plástico, coloco na prensa. Preparo o incolor, posiciono o incolor dentro da mufla quando ele estiver na fase correta, posiciono o incolor dentro da mufla, prenso com plástico novamente, abro, depois de uns 10 minutos no máximo ali, eu abro novamente e eu vou cortar aquela bordinha de incolor que subiu por cima. Porque se eu não cortar essa borda de incolor que subiu, né, que extravasou ali na mufla, e simplesmente fechar, vai ficar uma linha igual, tá? Ela vai ficar com o rebordo caracterizado, mas ela vai ficar aquela linha incolor. Então, eu preciso cortar aquele incolor que subiu por cima da muralha, e aí eu fecho a mufla para ela não ficar linhazinha, tá? O ciclo de micro-ondas é o mesmo para polimerização de protocolo? Sim, é o mesmo ciclo. Em qualquer coisa que você for polimerizar no micro-ondas. Então, eu vou polimerizar uma PPR, uma placa mil relaxante, uma prótese total, é sempre o mesmo ciclo. O que muda é quando você coloca uma mufla a mais. Então, se eu colocar duas muflas ao invés de uma, aí eu aumento um ciclo, tá? Então, no meu caso, no meu micro-ondas, se eu coloco duas muflas, eu aumento mais um ciclo de 10 minutos a 50%, tá? Então, a única coisa que muda é isso. Agora, o que está dentro da mufla não interfere em nada na programação, tá? Bia, para não ficar, a Patrícia aqui no YouTube está perguntando, Bia, para não ficar ressecada a resina, tem que ir hidratando ou só no final? Assim, tá? Então, às vezes a gente acha que, eu vou colocar bastante líquido para ela não ressecar. Não é assim que funciona, tá? Então, às vezes, mesmo a gente colocando um monte de líquido, vai ficar ressecado e o pior, a resina vai se misturar, ela vai ficar toda misturada, não vai ficar aquela caracterização certinha, cada resina no teu lugar, porque molhou demais, ela espalhou demais, tá? Então, como que eu faço? Primeiro eu faço uma camada de pó, não jogo o líquido primeiro eu jogo uma camada de pó, venho umedecendo, sempre por lingual, nunca jogo o líquido em cima também para que ele não espalhe. E eu tô sempre umedecendo, eu vou deixando aquela resina absorver todo aquele líquido. Ela absorveu todo aquele líquido, eu faço a segunda camada, mas sem exagero, tá? Se exagerar, se colocar líquido demais, ela vai desandar e vai misturar. Aí faço a segunda camada e vou fazendo a mesma maneira. Coloco o líquido por lingual até ele absorver tudo. Por último, no meu caso, eu faço M-arco. Então, primeiro eu faço um lado, depois eu faço o outro. Quando eu vou partir para o outro lado, ao contrário do que a gente imagina, né? Vou deixar bem úmido aqui para não ressecar. Não, eu faço uma camada de resina em pó. Então, eu faço uma nuvem bem grossa, uma nuvem bem grossa de pó por cima para manter a umidade da vestibular. E aí eu parto para o outro lado, para que ela fique úmida somente na vestibular. Agora, para não, se você quiser conferir se ressecou ou não, você pode abrir essa mufla depois de 3 horas, tá? Então, depois de 3 horas, você pode abrir e tirar a resina antes de polimerizar para ver se tá ressecada, para ver se a coloração ficou legal. Dá para fazer isso, tá? Só que se você deixar 12 horas de descanso, é bem difícil ficar ressecado. Porque a 12 horas é o tempo necessário ali que a resina precisa para que todo o polímero
absorva, todo monômero absorva aquele polímero, tá? A Louvane está falando assim: eu não faço polimerização em micro-ondas porque eu tenho medo em relação ao metal. Não precisa ter medo, tá? Desde que você use a mufla de micro-ondas. Esses dias me perguntaram, Bia, eu posso usar a mufla de metal no micro-ondas? Não, não pode. A mufla de latão, a mufla de metal não deve ir ao micro-ondas, tá? A mufla tem que ser a própria para micro-ondas. Se dentro dela tiver metal, tiver PPR, tiver um protocolo, não tem problema nenhum, tá? Porque ela vai estar ali protegida pelo gesso, pela muralha de silicone, então não tem problema, pode fazer tranquilamente. Eu faço muito protocolo em micro-ondas, então não tem problema nenhum, tá? Ó, uma pergunta bem interessante aqui também, ó. A Fernanda tá falando assim: se eu não puder deixar às 12 horas na prensa, qual o tempo ideal que eu posso deixar? O ideal, né? O ideal é às 12 horas. Por que 12 horas? Porque 12 horas é o tempo que a resina precisa desse descanso para que as moléculas de monômero e polímero se acomodem. Então, assim, a gente tem que entender a resina, né? Ela era um material só e ela foi separado em monômero e polímero. E ficou ali em frasquinho, e a gente manipulou, e prensou, e fez um monte de coisa ali. E essa resina, ela precisa de um tempo para que ela se acomode dentro da mufa, porque daí a gente coloca a pressão, 1 tonelada ali nela, e ela precisa desse tempo para acomodar, para que todo o polímero absorva aquele monômero uniformemente, para que fica todo mundo homogêneo. Aí sim ela está preparada para fazer polimerização. Com isso, você vai ter uma prótese mais resistente, com menos porosidade, com mais brilho, com mais vida. A cor, né? Até a cor da prótese fica mais bonita. Você percebe no acabamento. Mas não é possível, Bia. Não tem como. Né? Tô ali com o meu horário estourando, não dá. Deixa pelo menos 3 horas. E se você deixar menos tempo, tenta fazer a polimerização numa termopneumática, com pressão junto, tá? Porque a pressão, quando você coloca numa polimerizadora termopneumática, que é temperatura e pressão, a pressão também ajuda essa união, ela ajuda essas moléculas sob pressão, né? Essas moléculas se acomodarem. Então, só que lembrando, né, que o ciclo da termopneumática é somente 4 horas sob pressão, para ela não ficar quebradiça, não ficar friável, tá? Eu vou fazer várias lives sobre isso, porque eu sei que esse é um assunto que sempre tem dúvida e é muito importante, tá? Então, a gente aprender a tratar a resina da maneira correta faz sim toda a diferença no trabalho, tem menos absorção de fluidos bucais em boca, aquele mau cheiro, dá mais longevidade para a prótese, enfim, uma série de fatores ali. Ela vai ficar mais ajustada, uma série de coisas que influenciam sim, tá? Então marquei já algumas lives sobre isso, vai ter nessa maratona que vai ser semana que vem, vai ter uma live com a Sasha sobre micro-ondas, vai ter live com a Thaís e com o Walker sobre a resina Diamond, vamos falar também do kit aquarela, vou fazer uma live com o Walker também só sobre resinas, ele vai falar também sobre essa polimerizadora termopneumática, tá? Então tá bem bacana, vão acompanhando aí, que é realmente assuntos bem importantes. Oi, Eli. Ó, a Carla Gobo tá falando 12 horas faz toda a diferença. Obrigada, Bia. Melhorei tanta coisa aqui com suas dicas. Ai, que legal, Carla. Eu fico muito, muito feliz em saber disso, tá? A Tati está perguntando assim, Bia, em um protocolo, como você faz para que na polimerização a resina não espalhe e a pintura da barra? Geralmente, quando eu faço, está misturando. Se o opaco está soltando no momento da acrilização, provavelmente você não está secando ele da maneira correta, tá? Então tem que ver qual é o opaco que você está utilizando. Se você utilizar um opaco fotopolimerizável, obrigatoriamente você tem que colocar ele no forno foto, senão ele não vai endurecer. Se você estiver usando um opaco autopolimerizável, às vezes, né, se você deixar ele secar sozinho, alto mesmo, vai demorar.
E aí você vai prensar e ele vai soltar na resina. Então, para que isso não aconteça, eu vou falar a minha experiência com o opaco Defama, que eu uso há muitos anos já, tá? O opaco Opalá, que eu sempre indico aqui para vocês. Gosto muito, tem um ótimo resultado, mas ele precisa de uma fonte de calor, tá? Para secar sozinho, demora mesmo. E ele vai soltar. Então, como que eu faço? Eu limpo bem a barra, tá? Ela tá extremamente limpa, sem nenhuma gordura de cera. Ela tem que estar jateada também, tá? Não pode estar brilhosa, senão não vai ter aderência do opaco. Passo uma camada bem fininha de opaco e levo numa fonte de calor. O que seria essa fonte de calor? Ou eu passo com cuidado na lamparina por cima, sem queimar, tá? Não vou queimar nada disso, só dou um calorzinho. Ou secador de cabelo, aquele secadorzinho que você compra em farmácia, bem pequenininho, eu tenho um aqui também. Você passa ali rapidinho, ele já seca. Tem gente que usa soprador térmico, tem gente que coloca pertinho da boca do forno. Então, uma fonte de calor ali, não calor excessivo, tá? Um calorzinho, só para acelerar esse processo. Aí eu passo 2 camadas e eu testo ali, passo a unha na barra, vejo se ela realmente tá bem dura antes de fazer a polimerização. Se tiver marcando, não tá legal, vai soltar, tá? Ó, o Daniel tá falando assim, ó, eu fiz a inclusão de uma prótese e tive uma dificuldade monstra para soltar o gesso da mufla. Aí ele complementou na outra, eu passei vaselina. Daniel, você tem que passar muita vaselina, tá? Teve até umas vaselinas aí que eu comprei uma vez numa loja de material de construção que não era tão boa, também não soltava, tá super difícil. Aí comprei uma vaselina, um potão de vaselina da Imodonto. Não sei se a vaselina altera a marca, geralmente não, mas eu passo bastante vaselina, tá? E aí ela sai bem facinho. A Andrea está perguntando aqui também. Qual é a fase certa para acomodar a resina na vestibular da PT? A resina rosa, né? Ela está perguntando. Se for caracterizada, tá? Não sei ali qual foi a tua pergunta, mas se for caracterizada, você vai fazendo ela pó e líquido, prensa, aguarda uns 10 minutinhos antes de manipular o incolor, para não ter o risco do incolor expulsar aquela vestibular, tá? E ficar aparecendo o incolor para o vestibular. A fase que você vai prensar o incolor é a fase quando você faz o teste, assim, com a espátula, ela tem que estar puxando o fio, tá? A fase fibrilar. Na resina rosa é a mesma coisa, é a mesma fase. Se você for fazer a prótese toda rosa, quando ela começar a puxar fio, você prensa. Antes disso, se ela estiver muito mole e você prensar, o que vai acontecer? Ela não tem força para expulsar o ar de dentro. Então, mesmo você colocando ali 1 tonelada, ela já vai sair tudo e vai ficar cheia de bolinha dentro, tá? Ela não tem força para expulsar. E se você colocar numa fase depois, né, uma fase mais plástica, ela vai expulsar toda a caracterização da vestibular, tá? Então, é quando estiver puxando o fio, você vai fazendo o teste, ele começou a puxar fio, tipo teia de aranha, é o ponto ideal para prensar, e vai prensando devagarinho, tá? A Ronalda tá falando, Bia, eu opacifico a barra com opaco de cerômero, o que você acha? Pode ser sim, Ronalda. Eu também já opacifiquei com opaco de cerômero, mas era muito caro na época, né? Isso há 10 anos atrás, era muito caro. Então, não compensava. Aí eu usei o Defama, comecei a usar o Defama, que ele é mais barato e dura muito. Mas pode ser sim, tá? Sobre gengiva caracterizada, para quem não pode comprar o STG completo. Tá, então, eu não vou comprar o kit, eu quero fazer uma coisa diferente ali no meu trabalho, mas não tenho como investir nisso. Eu sei que a resina STG ela é bem mais cara, tá? Se você for comparar o preço do quilo da resina STG, é mais de R$ 1.600 o quilo da resina, tá? Por quê? Só porque ela é coloridinha? Não. Não é só pela cor. Ela realmente é uma resina melhor, ela é uma resina diferenciada, ela é uma resina de alto peso molecular. O que significa isso? Que as moléculas de polímero dela são bem menores do que as outras. E isso, consequentemente, vai ter uma prótese mais resistente,
mais juntinha, com menos porosidade, tá? Agora, assim, não, eu trabalho ali faço prótese para prefeitura, enfim, clínica popular, não tenho como colocar isso no meu custo, mas quero fazer um trabalho diferente. Tem como? Tem. Então, até a própria resina normal da VIP, a de pote grande, né? Tem 3 cores: tem rosa claro, rosa médio e rosa escuro. Então, você pode comprar essas cores, variar, e pode comprar uma da STG, um pote maior de 80 gramas, um roxo ou um roxo intenso ali, só para você fazer umas nuances, já vai dar outro efeito, tá? Já vai ser bem legal. Então, dá para você fazer bastante detalhe, sim, tá? Colocar um 67 na raiz também já vai dar um diferencial. O Romildo está falando assim agora aqui, qual a temperatura ideal para polimerização em termopneumática? A gente vai fazer uma live só sobre isso, vou fazer com o Alker Angeloni, foi ele que desenvolveu esse ciclo, tá? Então ele vai explicar bem certinho. Mas assim, a temperatura de polimerização, a temperatura que acontece, né, a mágica ali do processo é entre 60 e 73 graus, tá? Que é nessa temperatura que é liberada o peróxido de benzoíla, que é o catalisador que vai fazer a resina endurecer, tá? Então, é nessa temperatura. Então, eu tenho que manter o maior tempo possível nela para que realmente haja formações de cadeias longas. A Eli tá falando, deu uma dica bem legal, ó. Colocando o R1FS, que é aquele intenso da STG, já dá um excelente efeito na prótese simples, tá? Bem legal. Então, é aquele pigmento intenso. Como ele é intenso, ele rende mais, né? Porque você não vai colocar a mesma quantidade, senão vai manchar tudo, é só nuvenzinhas, assim, nuances mesmo, e rende muito, e você consegue já um efeito bem legal, mesmo nas próteses simples, tá? O Marcelo está falando assim, Bia, eu acho válido reforçar a dica da agulha na seringa, nas pontas do frasco do líquido. Mudou completamente os meus trabalhos com resina acrílica, guias, chapa de prova, acrilização caracterizada. Legal, Marcelo. Então, assim, quem tem dificuldade ali na hora de caracterizar, que a resina se espalha, faz a caracterização e fala, poxa, mas nem parece que está caracterizado, misturou tudo, manchou, principalmente se você usa o rosa preto, o roxo intenso, o vermelho, acaba manchando. Por quê? Porque eu coloco muito líquido, pinga demais, espalha, tá? Então, uma dica aqui que o Marcelo falou aqui para lembrar vocês é colocar uma. Deixa eu só achar meu líquido aqui. Colocar uma seringa na ponta do frasco do líquido, tá? Então, ou esse aqui é um que veio na Panávia, eu acho. Não sei. Mas pode ser uma seringa. Ó, esse potinho aqui é do VIP Wave, tá? Eu coloquei o VIP Wave. Pode ser uma seringa que você compra na farmácia mesmo, só corta a pontinha para você não se furar, né? E você usa esse como dosador, porque daí ele vai sair um pinguinho bem fininho e não vai acabar com a caracterização, tá? Então, essa dica é bem legal. Igual ele falou, tanto para fazer placa de prova, pó e líquido, tanto quanto para fazer a caracterização, é essencial você colocar um dosador, tá? Vão compartilhando essa live aí, galerinha. Compartilhem. Vocês que estão aí no YouTube também, façam favor de curtir esse vídeo, tá? Se vocês curtirem esse vídeo vai chegar em mais pessoas. Como tá? Eu acredito que isso esteja ajudando vocês de alguma maneira, vai ajudar mais gente também, tá? Vai alcançar outras pessoas. Então, esse conteúdo é gratuito e vai ajudar bastante gente para que a gente melhore cada vez mais o nível da prótese total, tá? E do protocolo. Então, compartilhem, curta. Ó, tem uma pergunta interessante aqui também. O Adriano tá falando assim, Bia, tem problema a prótese passar de 12 horas? Não, não tem problema, tá? 12 horas seria o mínimo ideal, tá? Mas se passar, não tem problema. Já deixei prótese, vou fazer na sexta-feira, mas não quero vir no final de semana para polimerizar. Tem como deixar o final de semana inteira na prensa? Tem.
Tem sim. É só você deixar um tempo maior, no caso do micro-ondas, deixar um tempo maior hidratando esse gesso antes de polimerizar, tá? Mas não tem problema nenhum. Após fazer a caracterização, eu faço uma nuvem para colocar na câmara de umidade? Sim, Ismael, faz. Se você vai largar a resina ali por algum motivo, seja para fazer o outro lado, faz um M-arco, depois o outro, ou seja para estar me preparando um incolor, sempre faça essa nuvem por cima, essa nuvem de resina sequinha, e aí você pode colocar na câmara de umidade, tá? Para quem não sabe o que é a câmara de umidade, nada mais é do que um Tupperware, um pote de sorvete, qualquer pote. Deixa eu mostrar para vocês aqui o meu. Então, ó, peguei um Tupperware mesmo, tá? Um pote. Coloquei uma espuma no fundo, uma espuminha, aquela que vem na plaquinha de dente, e coloquei um pouquinho de água, tá? Para ela ficar úmida só, ela não vai ficar encharcada. E aí eu deixo a mufla aberta aqui e fecho enquanto eu tô fazendo outra coisa. Se eu não quiser deixar as 12 horas na prensa, eu posso deixar aqui também as 12 horas parafusado. Depois de 3 horas, eu parafuso e posso deixar aqui a noite toda se a prensa estiver ocupada, tá? Então, é bem legal vocês usarem essa câmera para que o gesso não resseque, né? Para que não perca a umidade e você possa fazer a polimerização e também que o gesso não roube essa umidade da resina, né? Porque às vezes se o gesso está ressecado, você vai fazer a acrilização e o gesso vai sugar o líquido, vai sugar esse monômero, vai roubar o monômero da resina, tá? Então você mantém ele nessa câmara de umidade. Ó, a Bru tá falando assim, ó, Bia, eu cheguei agora, eu gostaria de saber se a resina Diamond é diferente e o processo, e se precisa de um sistema diferenciado. Bru, é totalmente diferente, é completamente diferente, tá? Ela não é a mesma maneira. Se você for manipular ela a primeira vez, você vai achar, nossa, que estranha essa resina, muito areiosa, parece que tá faltando líquido ali. Mas é assim mesmo, tá? Eu deixo 2 horas prensada só, o tempo de polimerização é totalmente diferente. Se for a de micro-ondas, eu deixo 4 minutos. Então é bem diferente. Eu vou fazer uma live só sobre isso, tá? Com o Alker Angeloni e a Thaís Nogueira. Então vai ser uma live imperdível, imperdível, tá? Vai ser na semana que vem, eu acho, ou na próxima, mas eu vou divulgar para vocês com antecedência. E tem bastante coisa importante para saber sobre a resina Diamond, tá? Ó, a Carla tá falando, gente, é sério, a câmera de umidade de gesso, o isolante fica maravilhoso. Então, você colocando ali, você isola, coloca na câmera de umidade, ele não deixa ressecar aquele gesso, porque se o gesso resseca, também começa a soltar a película e aí fica tudo bem certinho, tá? Ai, ai. Ó o Flávio aqui. A nossa câmera de umidade era um saquinho de supermercado com um pedaço de guardanapo de papel molhado dentro e amarrado. Ah, mas é isso aí, Flávio. O importante é você manter a umidade da búfala. Perfeito. Quem fez isso uma vez no curso foi o Fred, o Frederico Gomes. Eu fiz um curso com ele, não tinha pote. Ele estava procurando, alguém tem um pote, um Tupperware, ninguém tinha. E ele falou: ah, vai saquinho mesmo. Pegou um saquinho do mercado, também fez a mesma coisa que você ali e dá certo, tá? Ó, a Silvia falou assim: Bia, tem um protético aqui da minha cidade que ele faz a técnica de polimerização convencional e deixa as muflas dentro da água a noite toda. Só que se ficar a noite toda dentro da água, sem polimerizar, eu acho que não é legal. Porque o gesso vai absorver muita água, essa água pode ir para a resina e ela pode ficar esbranquiçada. Agora, se tiver acontecendo a polimerização a noite toda, perfeito, perfeito, tá? A melhor polimerização que existe é essa de 12 horas numa temperatura contínua a 72 graus. Ela é contínua, então perfeito. Agora, se não tiver acontecendo nada de polimerização, ela só estiver hidratando, não tem porquê, tá? A resina pode ficar esbranquiçada, pode ter excesso de umidade, o gesso vai ficar frágil demais, tá? Ele vai acabar ficando muito fragilizado, tá? Pode quebrar. Então, não é legal. Só se estiver polimerizando.
Vanderlei falou, Bia, quando você manda o trabalho para o dentista, você passa algo para manter a prótese? Então, Vanderlei, agora, né, há pouco tempo, eu comecei a usar o Palacil, tá? Eu não passava nada, e comecei a usar o Palacil. O Palacil, ele é um fotopolimerizável, né? Como se fosse um glaze fotopolimerizável, que ele impermeabiliza a prótese. Só que você tem que tomar alguns cuidados na hora de aplicar, na hora de fazer eu faço o polimento primeiro, tá? Só com pedra pomes. E aí depois eu aplico. Não pode passar nada oleoso, senão ele não adere. Mas ele fica assim sensacional, fica com um brilho incrível, assim, fantástico. Ele dá realmente uma impermeabilizada, principalmente ali na região. Ah, vai fazer textura, eu quero fazer uma textura mais forte, ou ali, eu vou fazer uma rugosidade palatina, ali onde a gente não consegue alcançar direito o polimento, daí eu aplico o Palacil, tá? Ó, a Valdeise tá falando assim, Bia, quando chega para você os modelos com mordida, você sempre coloca no zero no articulador? Sempre. Sempre que eu vou fazer uma nova articulação, eu coloco no pino zero. Sempre, tá? Como não ficar uma cor só, sem nuance na caracterização STG? Dessa maneira que eu mencionei. Então, primeiro eu faço a primeira camada ali só com pó, aí eu venho umedecendo ela com o líquido com uma pontinha dosadora por lingual, para que ela absorva a resina, mas que ela não desmorone aquilo que eu fiz. Se eu ficar jogando o líquido em cima da resina, ela vai sair, vai ficar toda misturada ali, tá? Então, eu venho hidratando com cuidado por palatina para que ela absorva, para que todo o monômero absorva aquele polímero, e aí depois eu faço mais uma camada, faço a mesma maneira, mas sem deixar que elas se misturem, tá? Ó, a Mila tá falando, fez uma pergunta bem importante aqui. Bia, a peça que vem com lisandra, como faço para tirar e não deixar a peça manchada na hora de acrilizar? Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? Na hora de tirar esse modelo desse molde funcional. Então, primeiro eu hidrato na água fria, eu coloco ali uns 10 minutinhos imerso na água fria para que ele hidrate e preencha todo o vazio ali do gesso, né? Todo aquele espacinho que tem. E aí depois eu coloco na água quente bem rapidinho, só o suficiente para ele dar uma amolecida e tirar, sem que ela impregne. Se eu deixar muito tempo na água quente, ela vai impregnar e não tem Cristo que faça sair aquilo lá e vai sair esbranquiçada a prótese, tá? Como aplica o Palacil? Você faz o acabamento na prótese normal, passa a broca, passa a lixa, dá um polimento somente com pedra pomes, tá? Lava bem. Se você tiver o vapor jet, passa um vapor jet, tira toda a gordura, deixa ela bem sequinha. Aí você vai passar uma camada de Palacil fininha, bem fina, para que ela não dê bolha, tá? Porque ela dá umas micro bolinhas se você passar uma camada grossa. Então, passa uma camada bem fininha, espera ali uns 2 minutos e aí você coloca no foto polimerizável, tá? Coloca ali no forninho foto, polimeriza, tá pronto. É bem simples, bem rapidinho de fazer, tá? Qual o nome do líquido que você limpa os dentes antes de colocar a resina? Eu limpo os dentes com o Remox, tá? Mas antes de aplicar a resina, eu passo Palabond, que é um agente de união, que ele é um primer, que ele vai preparar o dente para receber essa resina. Então, é como se ele abrisse os poros dos dentes, né? Ele abre aqueles poros do dente e a resina penetra nela. Então, ela agarra de uma maneira que ela não solta de jeito nenhum, tá? Não tem problema de soltura de dente se você usar o Palabond. Só que tem alguns detalhes também, né? Ele tem um tempo de ação de 10 minutos. Então, eu só vou aplicar ele exatamente na hora que eu for fazer essa acrilização. Se eu faço M-arco, depois eu faço outro, eu reaplico esse Palabond, tá? Bia, você pode mostrar como deixo a Setfix em zero? Eu não tô com ele aqui agora. Mas você deixa o zero, o pino zero é a única parte do pino que tem a marcação em toda a circunferência. Então, você pega o pino de dimensão vertical do articulador,
A única marcação que tem em toda a circunferência é o 0, tá? Como escolher o micro-ondas com as especificações corretas? Então, assim, o micro-ondas não é uma técnica nova, tá? Ela já é estudada há mais de 20 anos, então tem muitas pessoas que utilizam há tempo. O Thomas Gomes era um grande estudioso da técnica de micro-ondas, a Thaís Nogueira também tá passando isso para gente. Então, assim, a maioria, né, todos, eu vou dizer, todos os estudos foram feitos no micro-ondas de 900 a 1000 watts. Então, de preferência, se você for escolher um micro-ondas para você comprar, procure um micro-ondas na faixa de 1000 watts. Não pegue um micro-ondas muito potente. Aqueles micro-ondas lindos de inox, eles são muito fortes, tá? Não é tão legal assim para polimerização. Tem alguns ciclos adaptados? Tem, mas com certeza você vai ter um melhor resultado se você procurar um micro-ondas de 1000 watts. O micro-ondas que eu indico, por uma questão de facilidade, é o MEF41, da Electrolux, porque ele salva a receita. Então, ele salva até 3 receitas. Então, eu não preciso ficar colocando toda hora o ciclo. Então, deu 10 minutos, eu vou lá correndo, tenho que colocar de novo, potência, mais 10 minutos. Deu mais 10 minutos, eu vou lá. Não. Eu aperto receita 1, venho aqui na minha bancada, estou fazendo minhas coisas e o micro-ondas está lá fazendo o trabalho dele. Eu não preciso ficar a cada 10 minutos indo lá colocar o ciclo certo, tá? Então, esse micro-ondas, só pela facilidade de salvar, tá? Mas qualquer micro-ondas, desde que o micro-ondas regule a potência, você pode utilizar. Tem gente que fala assim, mas o meu micro-ondas só tem assim, potência médio, fraco e forte. Dá? Não, não dá, tá? Não é que não dá, você não vai ter o controle. Você não tem controle, pode ser que queime, pode ser que não fique bem polimerizada, você não tem o controle da polimerização. Então, de preferência, o micro-ondas na faixa de 1000 watts. Se você não estiver encontrando a potência, liga no saque da empresa que eles vão te informar. O MEF41, por exemplo, tem gente que fala, mas é 1.500, é 1.600. Não, é 1.000, tá? Ele também não vem atrás do micro-ondas qual que é a potência de consumo. Então, vocês ligam lá e se informem certinho para não ter nenhum problema, tá? Ó, o Paulo tá falando uma dica aqui, ó. Temos que ter cuidado para aplicar o Palacil ou qualquer outro verniz foto para não aplicar nos dentes, pois eles acabam escurecendo e mudando a cor. Verdade, Paulo, bem lembrado, tá? Não é para aplicar no dente. Você vai aplicar ele somente em alguns pontos específicos. Eu aplico, por exemplo, eu faço a gengiva livre, a gengiva inserida ali, um pouco mais forte, aí eu aplico para dar uma. Esqueci o nome agora. Impermeabilizada, tá? Na prótese. Mas não é para você aplicar em tudo, não, tá? Porque ela é um glaze e ele vai acabar manchando e escurecendo os dentes ali, como o Paulo falou. Que o dente ele não está preparado para receber essa resina, ele já está tratado, ele já está no finalzinho, né? Ele já está na camada final dele, tá? Agora, a resina, se eu tratar ela dessa maneira, só passar um pedra-pomes, aí sim eu posso deixar ela preparada para aplicar o Palacil. E o Vanderlei também está dando uma dica aqui do pincel, para pegar um pincel bem fino para aplicar. Fernanda, Bia, você desgasta muitos dentes na montagem de PT? Depende, tá? Eu evito desgastar o dente no colo. Então, evitem ao máximo desgastar o colo dos dentes. Isso vai te dar muito problema de fratura. Eu até tirei uma foto esses dias de um trabalho que não tinha espaço para nada, super mega fino. E mesmo assim eu preservei o colo. Depois eu vou achar essa foto aí e vou postar para vocês. Bia, quanto tempo posso deixar a resina com a nuvem antes de prensar na mufla? O ideal é que você faça essa. Não tem um tempo certo, mas você pode deixar algumas horas ali, desde que ela fique no umidificador. Né? Você deixar ela no umidificador ali, e depois você for fazer a incolor, você pode deixar ali algumas horas, tá? Não tem problema. O ideal é que você prense logo para que ela realmente compacte essa resina, tá? Ó, a Thay também tá falando que o Electrolux ME27S é 900 watts e também tem como programar, e é ótimo. Legal.
Legal, Thay. Pessoal, compartilhem essa live, manda o aviãozinho, manda o direct. Quem não assistiu desde o começo vai ter a oportunidade de assistir que está gravado, mas pelo menos eles vão ficar sabendo desse conteúdo, tá? Que é bem importante para todos. Então, compartilhem, manda o aviãozinho, curta quem está aí no YouTube, quem está no Insta também. Gente, tem muita pergunta na caixinha, tem muita pergunta aqui no YouTube também. Vou tentar responder aqui o máximo, tá? O que acontece com a resina se ela passar dos 70 graus na polimerização? O que acontece é que a partir de 73 graus, já liberou todo o peróxido de benzoíla que tinha, já liberou todo o catalisador, não acontece nada mais acontece, ela é irreversível, tá? Então, se você acelerar o processo, coloca uma polimerização rápida lá, que ela atinge rapidinho ali 100 graus, já era, não tem mais o que fazer, tá? Ela já polimerizou, não adianta nada, você só vai ficar fritando a prótese. Então, tem gente que fala, eu deixo 4 horas fervendo. Para que você deixa 4 horas fervendo? Não tem lógica, né? Você vai deixar a resina, vai estar fritando a resina ali, porque, na verdade, a polimerização aconteceu a 73 graus. Mas eu tenho que liberar o excesso de monômero residual. Ok, né? Se você fizer um ciclo mais curto, tem que liberar mesmo o excesso. Então, você coloca um pouquinho a 100 graus ali só para liberar esse excesso. Se você fizer a polimerização longa, né, que fica 12 horas a 73 graus, você não tem que fazer essa liberação de monômero residual, porque não tem mais monômero para liberar, porque todo monômero que tinha já se uniu, tá? Já se uniu ao polímero. Então, não dá para ficar fervendo a prótese, não é o indicado. O indicado é que você mantenha o maior tempo possível nessa temperatura, entre 60 e 73 graus, para que realmente haja a liberação do peróxido de benzoíla lentamente e que ele consiga fazer a formação de cadeias, tá? Que ele consiga ter uma prótese mais resistente e mais uniforme. Aconteceu várias vezes de colocar 2 peças no micro e com o tempo maior a resina ficar mole. Como que é a disposição que você está colocando no micro-ondas? Isso faz diferença, tá? Então, assim, eu sempre coloco as muflas em pé no micro-ondas. Se eu coloco uma mufla só, eu coloco ela bem na beiradinha, bem no cantinho. Se eu coloco 2, eu coloco uma de frente para outra. Se eu colocar uma por cima da outra, a que está embaixo vai sofrer. Ela não vai receber a mesma quantidade de ondas que a que está em cima, tá? Então, sempre em pezinha, uma de frente para outra. Confere o ciclo que você está usando, confere a potência do teu micro-ondas. Quando eu faço 2 muflas, eu aumento um ciclo de 10 minutos a 50%, tá? No meu micro-ondas, que é 1000 watts. Então, isso faz diferença sim, tá? Se vocês fizerem o teste do micro-ondas, eu vou colocar um copo de leite para esquentar. Coloca ele bem no centro do prato. Coloca lá 1 minuto e aquece. Agora você vai pegar um outro copo de leite, a mesma quantidade, exatamente a mesma temperatura, e você coloca na beiradinha do copo e coloca 1 minuto. Ele vai estar muito mais quente, porque o que está na beiradinha recebeu mais ondas, né? Quando ele vai fazendo a volta no prato, ele está recebendo ondas de todos os lados. Diferente aquele que está no centro do prato, que só vai ficar girando entre si, tá? Então faz diferença, coloquem sempre a mufla em pé na beiradinha. Diferença de líquido com crosslink e sem crosslink. Quem vai saber responder isso maravilhosamente bem é o Walker Angeloni, que eu sempre falo que ele é uma biblioteca ambulante, tá? Mas, basicamente, a diferença com e sem cross é que o cross, ele vai fazer cadeias entrelaçadas, tá? Então, além das cadeias lineares, ele vai fazer como se fosse uma rama. Ele vai ficar mais resistente. Então, para micro-ondas, tem que ter cross, tá? Não dá para fazer, usar o termo normal sem crosslink no micro-ondas, tá? Sem crosslink, é só se você for deixar as 12 horas prensar e fazer uma polimerização, ou na termopneumática ou na polimerizadora. O Vanderlei falou, se o prato não estiver rodando, pode derreter a mufla. Já aconteceu comigo. Então, é bem importante vocês verificarem ali se o prato está rodando, senão ele vai ficar recebendo onda em um lado só. Por isso que o prato gira, tá? Senão ele vai ficar em um lado só recebendo aquela onda. Então, não é legal também. Resina incolor esbranquiçada pode ser alta temperatura ou manipulada com as mãos? Pode ser várias coisas, tá? Pode ser manipulado com a mão, pode ser que o pote que você manipulou a resina estava com água,
Pode ser excesso de umidade, pode ser contaminação por pasta zinco-enólica, tá? Pode ser várias coisas ali, a resina ficar esbranquiçada. O Rui falou: oi, pessoal, tô vivo. Oi, Rui, que bom! Você apareceu aqui. Como faço para deixar o acrílico bem em color bem transparente na hora da polimerização? As 12 horas de prensagem contribuem, tá? Contribuem bastante com isso. Use um recipiente seco, use a proporção correta pó e líquido, tá? Basicamente é isso. Isolante também, isolante molhado, isolante úmido, também vai deixar ela leitosa, tá? Bia, quanto tempo posso deixar o revestimento do anel sem fundir a barra, no caso de enviar para outra cidade para fazer fundição? Olha, Josi, depende, tá? Eu nunca deixei muito tempo, não. Já deixei de um dia para o outro, mas aí você tem que colocar no forno frio, tá? Para não ter um choque térmico. Ó, a Silvia tá falando assim, ó. Bia, você faz 10 minutos a 30, mais 10 minutos a 40. Quando o micro-ondas desliga, você deixa em repouso? Eu faço 10 minutos a 30%, mais 10 minutos a 10% para manter essa temperatura interna dentro da mufla por mais tempo. Que nesse primeiro ciclo, ela vai chegar nessa temperatura de 60, 73 graus. Tá? Então, eu estendo esse período com mais 10% de potência para ela, ou zero, tá? O meu micro-ondas não tem zero. E depois mais 10 minutos a 40%. Quando o micro-ondas desliga, eu deixo ele ali dentro um tempinho e, de preferência, deixo ele esfriar sozinho, tá? No último vídeo do canal, aquela PT que virou protocolo provisória foi adaptada em termo ou alto? Foi adaptada em alto, tá? Então, a prótese total era aquela prótese antiga da paciente, foi aberta e foi capturada em boca. E aí eu só fiz aqueles reparos ali em alto, porque ela ficou pouco tempo em boca, tá? Pouquíssimo tempo em boca, só o tempo para que o edema diminuísse e a gente conseguisse fazer a prova vendo realmente a movimentação do lábio da paciente sem aquele edema. Então ficou pouquíssimo tempo em boca, por isso foi feito com alto. Bia, tem previsão do curso presencial de montagem e protocolo? Os cursos presenciais estão voltando, né, aos pouquinhos, né, com algumas restrições, com distanciamento, com máscara, né, então tá voltando. Eu tenho curso de montagem na PDESP, agendado para novembro, e aqui em Cascavel, em setembro, tá? E de protocolo eu tenho aqui em Cascavel em outubro. Ó, a Thaís tá falando, ó, preparem as dúvidas sobre a Diamond e que a gente está preparando um conteúdo bem especial para a live. É isso aí, Thaís. Verdade, pessoal. Ó, já vai anotando aí num caderninho, tá? Bia, depois que você retira a cera e isola, você deixa na câmara de umidade? Sim. Então, eu deixo, eu isolo, né? Passei o isolante no modelo, e aí eu deixo na câmara de umidade para que o gesso não perca a umidade, né? Porque se o gesso ficar muito tempo fora e eu demorar para fazer essa acrilização, na hora que eu for fazer a acrilização, ele vai sugar o monômero, tá? Então eu tenho que deixar ele bem hidratado, manter ele na câmara de umidade, isso vai fazer com que o isolante também permaneça mais firme nele, porque se começar a secar o gesso, ele começa a descolar, o isolante começa a descolar, tá? E na hora que eu faço a caracterização, também eu posso deixar na câmara de umidade enquanto eu estiver preparando o incolor ali para não ressecar, tá? Bia, qual o tempo correto da polimerização em panela termopneumática? Panela termopneumática, a gente vai fazer uma live só sobre isso também, eu e o Walker. Ele vai falar sobre uma polimerizadora que ele desenvolveu um ciclo correto ali, bem certinho, tá? Então, assim, o tempo da panela termopneumática não deve ultrapassar 4 horas sob pressão, tá? Porque a partir de 4 horas ela vai ficar uma prótese mais com aspecto de vidro, ela vai ficar mais friável, mais quebradiça, o que não é legal para uma prótese total, tá? Então, deixar ali 3 horas, né? São 3 ciclos.
só que vai dar no máximo 4 ali, porque entre uma temperatura e outra, entre um patamar e outro. Mas a gente vai falar melhor sobre isso nessa live, tá? Bem certinho as especificações da termopneumática. Ó, a Adriana tá perguntando aqui, Bia, a Clássico tem acrílico para micro-ondas e não tem mais mufla, por quê? Era muito boa. Olha, não sei, Adri, não sei. Eu uso as muflas da VIP, são as que eu mais gosto, tá? Já usei algumas outras, mas a da VIP é a que tem maior durabilidade, na minha opinião, tá? E eu gosto bastante de trabalhar com ela por ter 4 pinos, ela me dá bastante segurança na hora de fechar, para ela não girar. Bia, quando você vai falar sobre a panela polimerizável com Alker? Pois comprei, mas nunca usei. Ah, então tá, Cida. Eu acho que é semana que vem ou na próxima. Depois eu tenho que ver a minha agenda, mas tá programado já. Então vai ter várias lives legais, tá? Vai ter live com a Thaís, vai ter live com o Alker, vai ter live com a Sasha. Fazer uma live também com o Dr. Paulo Leites, falando sobre gesso. Tem um gesso novo aí chegando no mercado, próprio para inclusão em mufla, tal, que vai facilitar muito o nosso trabalho, vai dar mais previsibilidade. Ó, deixa eu tentar responder essa última aqui. Quando fazer o propulsador de espaço? Tá? O propulsador de espaço eu aprendi com a Thaís Nogueira, que ela tá aqui. Aprendi na especialização, eu faço sempre. Qualquer prótese que eu incluo em mufla, eu faço o propulsador de espaço. Eu levo segundos para fazer, não tem por que não fazer, tá? Então, você vai criar um espaço dentro da mufla para que tenha o excesso, para que esse excesso escorra, tá? Então, a distância da prótese até o final da mufla é grande para que essa resina seja expulsa. Então, ela acaba ficando uma rebarba na prótese. Para não ficar rebarba na prótese e ter alteração dimensional, você cria um espaço proposital dentro da mufla para que essa resina fique, tá? Então, eu faço sempre em PPR, placa mil relaxante, prótese total, protocolo, tá bom? Gente, vai cair. Beijo, tchau, tchau. Até semana que vem, tá? Tô preparando um monte de lives bacanas aqui, vai ser sempre esse mesmo horário, às 8h18, tá? Um ótimo dia para vocês, um ótimo trabalho, fiquem com Deus e até mais.